Boa noite, vamos lá. Vamos para o segundo tema dessa série. A Alegria do Encontro, parte 2. Mais uma vez com o pastor Gilson Brito e o Quarteto Arautos do Rei. Hoje a mensagem é para você. Vamos ver quem vai chegar aqui, né, para interagir com essa live de hoje. Vai ser muito bom. Hoje, mais uma vez, vamos fazer assim. Nós vamos ouvir o pastor Gilson Brito através do áudio. E você poderá também, estar comentando aí ou ouvindo a palavra de Deus. E depois eu vou comentar aqui também, fazer um breve comentário a respeito do tema de hoje, que o pastor Gilson Brito vai comentar agora, depois do intervalo. Estamos aqui terminando de passar as propagandas aqui, né? Mas vamos começar. A live de hoje ela vai exatamente falar sobre essa questão do encontro. Porque assim, precisamos ter um encontro diário com Jesus. Mas como falamos ontem, não podemos perder de vista o foco que é Cristo. Às vezes a gente está tão apegado à nossa religiosidade, às nossas crenças, ao trabalho, ao mundo e às coisas, que a gente perde de vista o foco que é Cristo. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Não perca de vista o foco. Porque se você deixar de estudar a palavra de Deus, se você deixar de obedecer os mandamentos que Jesus fala na Bíblia que devem ser obedecidos, se você deixar de amar o próximo, se você deixar de fazer tudo isso, em algum momento você vai cortar sua comunhão com Deus. Claro, a salvação é pela graça, mas todos os dias precisamos ter um encontro diário com Jesus, e esse encontro é através da oração, do estudo da Bíblia e da comunhão com Deus. Por isso eu desafio você a fazer isso todos os dias. Antes de você fazer alguma coisa no seu dia a dia, abra a Bíblia, abra o coração para Deus, peça para Deus falar com você. Antes de você sair para trabalhar, faça uma oração e peça proteção a Deus. E não corte sua comunhão com Deus. Tenha um encontro com Jesus antes de você ter encontro com as pessoas na rua e com as pessoas que você trabalha. Tá bom? Vamos ouvir a voz da profecia, depois eu volto para comentar. Coração FM 104.9. Volto de novo. Da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. Se você está vivendo dias felizes, alegres, de muitas realizações, então glorifique ao seu Deus.
Mas se os seus dias estão complicados, tristes, difíceis, confusos, confie no Senhor. Amém. Coloque sua confiança inteiramente em Deus. Eu amo as palavras do Salmo 30, verso 5. Lá está escrito: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Deus tem sempre bênçãos reservadas para os seus filhos. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 41 a 52. Aqui está relatado um episódio interessante quando Maria e José vão a Jerusalém a fim de participarem da festa da Páscoa, e eles levam Jesus pela primeira vez para participar da festa religiosa também, quando Jesus tinha 12 anos de idade. Mas um detalhe: quando termina a festa, Maria e José voltam para Nazaré e não percebem que Jesus havia ficado em Jerusalém. Certamente a cidade estava superlotada, muita gente de todas as partes. A caravana de Nazaré deveria ser formada por várias pessoas. Então, quando Maria e José saem de Jerusalém para Nazaré, eles não percebem que Jesus havia ficado na cidade. Então, vamos ler o verso 44. Lucas, capítulo 2, verso 44. Está escrito assim: pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Observe, Maria e José, pensando que Jesus estivesse entre os companheiros de viagem, avançaram na viagem de Jerusalém para Nazaré durante todo o dia, pensando que Jesus estivesse com eles. Finalmente, eu imagino quando montaram o acampamento para passar aquela primeira noite e eles esperaram que Jesus se aproximasse, foi que eles notaram que Jesus não estava ali, então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Essa frase, pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem. Eu quero aqui fazer um link, uma conexão dessa história, que é um fato real, literal, com a nossa experiência cristã, com a nossa vida espiritual. Exato. Então veja, quando a Bíblia diz que Maria e José pensavam que estavam com Jesus, Muitas vezes somos assim. eles, é claro que não estavam vendo Cristo, mas imaginavam assim: bom, todos estamos indo na mesma direção, lá na frente a gente vai se encontrar, certo? Errado. Jesus havia ficado em Jerusalém. E quanto mais eles viajavam com esse pensamento, mais longe eles ficavam de Cristo. Na vida espiritual, isso acontece com muitos. É possível pensar que está com Cristo e não está. É verdade. Você certamente já ouviu pessoas dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Mas, ei, não é isso que a Bíblia diz. Provérbios 14, verso 12, está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminhos de morte. Veja, existem nesse mundo caminhos de morte que parecem caminhos de vida. E você se lembra das palavras de Jesus, Mateus 7, versos 13 e 14, entrai pela porta estreita. Largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que acertam com ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Não creia nessa ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Só há um caminho que leva a Deus, e Jesus disse: esse caminho é apertado. Essa porta que dá acesso a Deus é estreita. Você sabe, se nós perguntarmos por aí as pessoas, especialmente aqui no Brasil, você crê em Deus? A maioria dirá que sim. Inclusive, de acordo com o IBGE, 87% da população brasileira se declara cristã. Então, é o número Então, se nós perguntarmos para as pessoas por aí o que você pensa de Jesus, certamente muitos dirão: ele é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é um amigo.
Ok, mas lembra que Jesus disse: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. João 15, 14. E no capítulo 14, verso 15, Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Muitos nem querem conhecer a vontade de Cristo, quanto mais obedecê-lo. Eu tiro dessa frase do Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 44, uma lição para a minha vida espiritual. Quando diz a Bíblia que Maria e José pensavam que estavam com Jesus, quando na verdade eles não estavam. E aí? A lição é esta: é possível viver iludido quanto à nossa verdadeira condição espiritual. Esse é o problema É de muita possível gente. pensar que está com Cristo, Achar mas na verdade que está andando não com está. Jesus, Que Deus nos noite, ajude jovem. a refletirmos nessa questão. Está achando Lembre-se que do que anda o com Mestre Cristo, disse: mas não anda vós com sois Ele. meus amigos, se fizerdes E aí? o que eu vos mando. A Se Bíblia me diz, amais, guardareis os meus mandamentos. Quem verdadeiramente está em Cristo e Cristo está nele, vive de acordo com a vontade do Senhor, revelada em sua palavra. a Bíblia diz que existem pessoas que são assim, agem dessa maneira. Ou seja, eu sou uma pessoa cristã, acho que estou com Jesus, mas não estou. Eu posso estar enganado com as minhas ideias, com as minhas filosofias. Porque assim, ó, Maria e José, eles pensavam estar em Cristo. E a Bíblia diz assim, ó, no Evangelho de João, que estar em Cristo é diferente de pensar estar em Cristo. A Bíblia diz assim, ó, João capítulo 16, no capítulo 15, Jesus disse que ele é a videira e nós somos os ramos. Como pode o ramo permanecer dando fruto se ele está longe da videira? É isso que Jesus fala aqui no capítulo 15. Então ele fala assim, no verso 4, permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós não podeis dar se não estiveres em mim. Ou seja, temos que viver uma vida de intimidade com Jesus, de relacionamento. Muitos cristãos estão aí apenas fingindo viver uma vida de santidade, é uma santidade de aparência. Muitas pessoas carregam a Bíblia, têm a Bíblia debaixo do braço, mas não têm uma vida de comunhão com Cristo. Permanecer em Cristo é você viver uma vida de comunhão através da oração, do estudo da Bíblia, da prática de levar o Evangelho às pessoas e fazendo bem a todos. Então, que você possa dizer, como diz a letra dessa música aqui, ó. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Que você diga assim para Jesus hoje, como disse Paulo, que Jesus faça morada em seu coração e faça de você uma nova criatura, uma pessoa transformada. Se o pecado chamar você, o que vai acontecer? E aí? Diga não pro pecado. Essa música é muito bonita, linda demais. Alegria do Senhor. Se o pecado te chamar, diga não, venha para Jesus. Cristo vive
Glória a Deus. Eu não sou mais eu. Cristo vive em mim, disse o apóstolo Paulo. E você diga assim, porque Jesus deve ser prioridade na sua vida. Glória a Deus. Amém. Senhor, quando pensamos nessa experiência de José e Maria, na qual refletimos há pouco em Tua Palavra, É verdade, Deus. quando eles pensavam que estavam com Jesus, mas na verdade não estavam. Isso é o E problema. o tempo passava e mais longe do filhinho deles eles iam ficando. Oh, Deus. Pensamos em nós, Senhor. Quantas vezes também podemos estar iludidos quanto à nossa verdadeira condição espiritual. Oh, Senhor. Talvez toma por nosso estarmos coração. perto do altar, imaginamos estar ligados ao Senhor, mas nem sempre. Amém. Quem está perto do altar está perto de Deus. Oh, Deus. Nem sempre quem está dentro da igreja está verdadeiramente ligado ao Senhor. Sim, Por isso Deus. clamamos por Tua Toma misericórdia nosso sobre nós, coração em Senhor, Tuas mãos. para que verdadeiramente o Pai, nosso ó Deus, coração se ligue ao Teu Restaura, Senhor. e que Senhor. conscientemente nós estejamos ligados ao Senhor. Amém, Jesus. Por meio da Tua Palavra, em uma vida de harmonia, como assim diz o Senhor. Glórias ao Teu Misericórdia de nós, Senhor. santo nome. Tenha Nós nos misericórdia. colocamos nas Tuas Restaura, mãos Senhor. e nós Te glorificamos vida. por Tua Palavra, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Agora vamos conversar com o público que está em Que o casa. Senhor te abençoe e te guarde. Receba essa bênção. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Glória a Deus. A promessa de Deus para você. Deixa eu deixar no ponto aqui o próximo A programa. Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Acerte o seu horário pelo meu aqui. Momento da hora certa. 9h21, 104,9. Chegando aí já no período das 9h30. Coração FM 104.9. Você ouviu aí o programa A Voz da Profecia com o pastor Gilson Brito e o Quarteto Arautos do Rei. Veja bem, a Bíblia fala que Jesus ele permaneceu em Jerusalém depois daquele período, né, que eles se apresentaram lá, José, Maria e Jesus. Eles viram lá a festa da Páscoa, tudo que aconteceu no templo, mas José e Maria, eles agiram de uma forma que eles pensavam que Jesus estava voltando com eles para casa, mas não foi isso que estava acontecendo. Aqui no verso 43 diz assim: terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu um menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Até aqui. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele permaneceu em Jerusalém, porque ele estava no templo, mas José e Maria
estavam pensando que estavam com Cristo e por isso regressavam para casa. Agora, querido amigo ouvinte, pensa nisso que eu vou te dizer agora. Muitas vezes nós pensamos estar em Cristo Jesus. E o pensar estar em Cristo é diferente do estar em Cristo. Tem muita gente que acha que está em Cristo porque pensando servir a Deus, está numa igreja, está assim interagindo com as programações da igreja, ela de certa forma está em Cristo, mas não, você cantar na igreja, pregar na igreja, não quer dizer que você está em Cristo Jesus. O estar em Cristo é você ter uma vida de comunhão com Ele, porque você pode cantar em pecado, pregar em pecado e viver em pecado e fazer tudo na igreja, entendeu? Mas o fato da pessoa ser uma pessoa dedicada à obra, muitas vezes não quer dizer que ela está em Cristo. O estar em Cristo é manter comunhão com Ele, oração, estudo da Bíblia, prática de você amar o próximo, fazer aquilo que é da vontade de Deus para a sua vida e para a vida de outras pessoas. José e Maria achavam que estavam com Cristo, mas eles apenas pensavam. Agora, Jesus disse algo interessante que eu quero ler com você no livro de João, no capítulo 15. João 15 trata aqui a respeito da figueira e dos ramos. Foi um discurso de Jesus com os apóstolos. E ele fala assim: eu sou a videira verdadeira. Estou lendo João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E o que dá muito fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o fruto produzir, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós não podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E no verso 6 ele diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e o lançam no fogo e o queimam. Mas se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e isso será feito. Olha o que Cristo está dizendo aqui. Ele está usando uma figura de linguagem. Aqui ele está dizendo que assim como o ramo não produz fruto fora da videira, isto é, você corta o galho de uma árvore e esse galho ele não vai poder produzir fruto de si próprio, porque a partir do momento que você corta ele do tronco, ele morreu ali. Então, assim como o galho da árvore ele não vai produzir mais fruto porque ele foi cortado do tronco, e Cristo está dizendo assim, em outras palavras, Cristo ele é como o tronco da árvore e você é o ramo, é o galho. E aí então o que acontece? Você, longe de Cristo, não consegue produzir fruto. É o que diz a palavra de Deus. E o que é importante para você estar com Cristo? Aqui ele diz assim, que é importante permanecer. E uma forma de permanecer em Cristo é você orar, estudar a Bíblia, se envolver na missão e, claro, ter Deus como prioridade em todas as coisas. Tem gente que, infelizmente, só é cristão de fachada, só é capa.
Ou seja, é uma pessoa que na aparência ela é cristã, mas na essência não é. Então, você não deve ter aparência de cristão. Você deve ser um cristão de verdade. E se eu estou falando agora para uma pessoa que ainda não é cristã, tem muitas vezes que você pode olhar para um cristão e dizer assim: olha, eu não vou ser cristão por causa daquele cristão ali, por causa daquela pessoa. Olha o mau testemunho que ela dá. Ela é uma pessoa que compra, mas não paga, fala mal da vida dos outros. É uma pessoa que vive uma vida longe daquilo que Deus disse que é para viver. Saiba que esta pessoa, ela não é aquele ramo, como disse Cristo, que produzirá frutos. Porque Jesus disse aqui no texto que eu acabei de dizer, que eu acabei de ler, que haverão ramos aqui que serão cortados e serão lançados no fogo. Isto é, tem pessoas que dizem andar com Jesus, que dizem ser cristãos verdadeiros, fiéis, assim entre aspas, né? E honestos, mas não são apenas capas, que são apenas pessoas de aparência. É uma coisa na sua frente e é outra por trás. Aí não seja você esse tipo de cristão. Deus não quer que você seja um cristão de fachada. Pelo contrário, Ele quer que você seja um cristão verdadeiro, honesto, fiel, íntegro, verdadeiro, né? A palavra íntegro quer dizer inteiro. Você lembra das características de Jó? Homem fiel, temente a Deus, íntegro, que se desviava do mal. É assim que você deve ser. E não ser uma pessoa que você seja uma pessoa assim falsa, de fachada, um cristão de fachada, uma pessoa que engana os outros. Não seja assim. Deus, ele quer que você esteja perto de Jesus. Agora talvez eu esteja falando para uma pessoa que está afastada da igreja. E você fala assim: mas como eu preciso, o que eu preciso fazer para eu voltar para Jesus? É tomar uma decisão. Se você já se afastou de Jesus, como Maria e José se perderam de Cristo por algum momento, você também perdeu o foco que é Cristo, e você agora vive longe dos caminhos do Senhor, você não sabe para onde ir, você muitas vezes, quando faz alguma coisa, você vai para umas festas, para bebedeiras, para fazer as coisas do dia a dia, e você sente que falta algo. Você sente que tem um vazio no coração, assim, daqueles. É momento de você decidir voltar para Jesus. Talvez você já esteve na igreja, já foi um cristão, assim, participando ativamente da obra, mas hoje você é uma pessoa afastada, você é uma pessoa que faz coisas desagradáveis a Deus, que são coisas que Deus diz que não é para se fazer na sua palavra, e você é uma pessoa que diz assim: o que eu preciso fazer? Eu conheço pessoas que há muitos anos eram evangélicas, eram pessoas da igreja, no sentido assim, pessoas que estavam pregando, estavam evangelizando, estavam fazendo a obra, mas hoje estão afastadas. E eu quero dizer para você que se você está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é tempo de você voltar-se para Ele. Deus está te dando uma oportunidade para você ter um encontro com Jesus. Você ter um reencontro com Cristo, abrir seu coração para Ele. Eu não sei o que você tem feito na sua vida, mas Deus me colocou aqui nesse momento, nesse estúdio, para falar com você que você está tendo uma oportunidade de salvação. E essa oportunidade é agora. Você abrir o seu coração para Jesus e permitir que Ele seja o Senhor do seu ser, das suas decisões, que você tome decisões de acordo à vontade dEle, que você priorize a Ele, que você viva para Ele, que Ele seja o seu Deus e que você não sirva a nenhum outro Deus aqui na terra a não ser Ele. Deus está chamando você
para ter uma importante decisão, tomar hoje uma importante decisão ao lado de Jesus e da sua palavra. Que decisão você vai tomar? Vir para Jesus, aceitar a Ele, ter um encontro verdadeiro com Jesus. Talvez você não seja ainda um cristão, nunca tenha tido aquele encontro verdadeiro com Cristo. É um momento também de você ter o seu encontro com Jesus. Mas agora, se você tem andado longe dos caminhos do Senhor, é importante você voltar. Voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu curarei as tuas feridas, restaurarei a tua vida e te farei uma pessoa feliz, uma pessoa transformada. Então venha para Jesus. Cristo está de braços abertos para você. E eu quero orar por você, para que assim como Maria e José, que reencontraram Cristo e ficaram felizes, ficaram ali regozijados pela presença do Cristo, que assim seja com você. Que você também possa ter um novo encontro com Jesus. Que a sua experiência possa ser uma experiência de transformação. E que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Ore comigo nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, por cada querido amigo ouvinte e por esta mensagem que nós recebemos hoje da sua palavra. O Senhor diz, por meio de Jesus, que aquele que permanecer no Senhor será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nem sempre, Senhor, é fácil perseverar. Mas, Deus, eu estou orando com alguém que precisa permanecer em Cristo Jesus. Esta pessoa talvez tenha ido longe dos seus caminhos. É um cristão que ainda está caindo, levantando, mas precisa, de fato, renovar um pacto de amor com o Senhor Jesus. Eu oro aqui, Senhor, pela sua vida, pela sua família. Mas também tem aquelas pessoas que um dia se afastaram do Evangelho, que já tiveram na tua presença e perderam o foco, que era Cristo, e agora estão decididas a voltar também. Eu oro por esse querido amigo ouvinte, para que a graça do Senhor o alcance e transforme também. Visita também, Senhor, aqueles que precisam ter um real encontro com Cristo, que ainda não passaram por essa experiência. E eu estou orando por esse querido amigo ouvinte, que também está decidindo pelo Senhor e assim colocando a tua vida no altar para viver na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus e que a graça de Deus transforme o seu coração. Venham os demais programas da Rádio Novo Tempo, que você vai ouvir agora, e aí assim você vai poder ouvir a programação, e a programação vai estar continuando, ok? Que Deus abençoe a você e a sua família, e amanhã eu retorno com mais um programa Futuro com Esperança ao vivo, e o terceiro programa dessa série é sobre a alegria do reencontro. Que Deus abençoe a você. Eu agradeço aqui a você também por essa live, por esse momento tão especial aqui também, tá bom? Você que está aqui no Instagram, você pode me seguir aqui, @gerecerqueira_, né? O Instagram é gere_cerqueira. Como também no canal do YouTube, você pode se inscrever no canal do YouTube Futuro com Esperança. E assim nós estamos compartilhando aí a palavra de Deus para outras pessoas também, tá bom? Que a graça de Deus seja sobre a sua vida.